em relação à Petrobras. Entrando no ano eleitoral, vale a pena olhar, né? Não tem mágica que a Petrobras vá fazer que o preço dela vai subir pra caramba com o petróleo derretendo. Agora a gente vai entrar em ano eleitoral. E é uma discussão muito, muito grande aqui em relação à Petrobras. Entrando no ano eleitoral, vale a pena olhar, né? Ou você fica meio de fora? O que você acha, professor? Assim, historicamente, o preço do petróleo ele é mais importante do que as eleições. Se você pegar o preço do petróleo, não tem mágica que a Petrobras vá fazer que o preço dela vai subir pra caramba com o petróleo derretendo. Então, não tem... Porque ela depende da cotação do petróleo. Mas, sim, ela também é suscetível à questão eleitoral. No preço que ela está hoje, muita casa de análise diz que o preço, tem recomendação até de compra, do preço de Petrobras bem, assim, lá para casa dos R$40, 37, R$40, como preço justo para ela. Eu vejo um grande problema para a Petrobras, e esse problema nem é eleitoral. O problema é o petróleo. Com as questões de Rússia e Ucrânia, Irã, agora a Venezuela, um monte de coisa, e o preço do petróleo caindo e operando baixo, esse é um risco maior para a Petrobras. Petrobras é uma empresa cíclica, né? Todas as empresas que são cíclicas, o que é uma empresa cíclica? Ela não é uma empresa que você espera um crescimento constante ao longo do tempo. Sim. Por quê? Porque ela depende da cotação do petróleo. Então, tem momentos que ela vai valorizar, tem momentos que vai desvalorizar, assim como o Vale, porque são duas que dependem de commodity, assim como as empresas do agro, que o agro também é commodity, assim como talvez a maioria das empresas da Bolsa, elas são cíclicas, e a nossa Bolsa ela é muito pesada em ativos cíclicos, né? Principalmente Vale e Petrobras. Então, essas empresas elas são muito sensíveis e suscetíveis à cotação da commodity que lhe é peculiar. No caso de Petrobras, do petróleo, eu acho o petróleo um perigo muito maior. Eu compraria a Petrobras hoje? Não compraria por conta do risco do petróleo. O risco eleitoral não se manifestou ao longo desse ano. Claro que, se o Lula se reeleger, todo segundo mandato, eu tenho essa teoria, é uma teoria minha, que todo segundo mandato é sempre muito ruim. A Dilma tomou impeachment, o Fernando Henrique fez o Lula, então, só o segundo mandato do Lula que ele acabou conseguindo eleger a Dilma por conta do boom das commodities, tem livros. Pegou aí. Um ano muito bom, né? Isso aí tá bem documentado na nossa história econômica, né? Tem o livro do Jean Biagi, tem outros livros de história econômica que contam e refletem, então isso aí é dado histórico, né? Não é opinião, é dado histórico. Que ajudou um monte de coisa, mas foi o único segundo mandato que conseguiu eleger o sucessor, porque o resto teria muito problema. É o que eu sempre falei, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, eu acho que teria sido um governo bem ruim. Por quê? Porque todo segundo governo é ruim. Não é porque ele ou aquele. O Lula no segundo governo. Eu acho que vai ser ruim. Por quê? Porque vai ter um shutdown e todo segundo governo é ruim. Não é por conta do Lula especificamente. É porque todo segundo governo eu acho que tende a ser ruim. Porque aí não vai fazer o quê? Não tá buscando mais nada. Não tem como se eleger novamente. E você acha que o Lula é o favorito mesmo, Miranda? Não é o que eu acho, é que as pesquisas mostram, né? Sim. Por enquanto. Inclusive, mas a pesquisa não sei o quê. Quando o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura, o mercado derreteu, porque fala, ele não tem chance de ganhar do Lula. É o que as pesquisas mostram por enquanto. O mercado queria o Tarcísio, né? O mercado queria o Tarcísio. Até por conta da necessidade de um ajuste fiscal, né? Algum candidato que fale de ajuste fiscal agrada mais ao mercado. Por quê? Porque é uma necessidade. O Brasil tem esse problema fiscal, assim, desde a época dos militares, da ditadura, que foi uma lástima, que foi muito ruim, principalmente, além de todas as questões de repressão, de morte, de não sei o quê, mas o fiscal foi muito comprometido. Por isso que os militares largaram o governo, porque não tinha mais o que fazer. Criaram uma bomba relógio, os 2 primeiros anos da ditadura. Teve algum ajuste fiscal, só que isso maltratou demais a população, não tinha comida, racionamento, não sei o quê. E aí eles viraram um governo populista, baseado em endividamento externo, um governo progressista populista baseado em endividamento externo, e virou a bomba relógio. Toda vez que a gente vê
um governo que não tem um cuidado com o fiscal, dá problema. Independente se é direita, se é esquerda, se é ditadura, historicamente mostra que dá problema. Por isso que o mercado financeiro tem essa preocupação com o fiscal. Se a gente tem um fiscal controlado, um monte de outras coisas indo bem, caramba, é para voar. Muita gente fala assim, não, mas a dívida pública brasileira, o Japão, os Estados Unidos, eles têm uma dívida pública, só que as pessoas não sabem, mas existe uma coisa chamada equação da dívida, né? Então você tem uma fórmula matemática que vai mostrando a equação e aí você tem uma reta. O problema da dívida brasileira é que a reta é quase que 90 graus, não? A reta bem para cima. Já a dívida japonesa é uma reta que assim, é quase no eixo X, é quase no zero. Assim. A inclinação dessa reta ela é muito pequena. Por quê? Porque tem um componente na nossa dívida chamado Selic, que é muito pesado, que é a LFT, né? Que a maior parte do endividamento é em LFT, em Tesouro Selic. Não é Tesouro Selic, né? É LFT. Eu falo Tesouro Selic só para as pessoas conseguirem associar. E aí, para você segurar a inflação, você tem que subir a Selic. Só que aí você joga a tua dívida lá para cima. A gente tem um problema. O nosso problema fiscal de endividamento tá ligado a tudo isso, essa preocupação dos governos em serem populistas, progressistas, gastarem mais do que poderiam e não ter esse ajuste. Então, não é questão de governo de esquerda ou de direita. É como acaba se governando. E aí é que a gente tem uma série de problemas. E por isso o mercado tem essas preocupações com a reeleição do Lula. E não é o Lula. Se a gente pegar o último ano do governo Bolsonaro, ele também chutou o pau, cara, jogou o fiscal no ralo e turbinou para tentar se reeleger, pegou o auxílio, jogou lá para cima. Eu tive um professor que ele falava assim, ele falou, cara, o Lula entrou pressionado porque o Bolsonaro, para se reeleger, jogou os auxílios lá para cima, ele ia fazer o quê? Ia reduzir? Ele teve que dobrar a aposta, e aí o fiscal já estava ruim, ficou muito pior. Por quê? 2 governos populistas tentando reeleição, e infelizmente esse é o cenário que se repete rotineiramente no Brasil. Ontem eu estava estudando um roteiro e eu estava vendo muito o HGRE11. Por quê? O que me chamou bastante atenção? Primeiro, que são imóveis premium, né? São lajes premium. E ele estava com uma vacância absurda, né? Agora já caiu bem, né? Então esse fundo estava estudando ali, estava prestando bastante atenção. Porque, para mim, é um fundo que vai tendenciar a andar agora. Na minha opinião. Lógico que não é para curto prazo, mas a gente vendo para longo prazo. E, professor, eu também estava estudando o VISC11, que eu ainda acho que está bem descontado, assim, a cota. Posso estar falando uma bobagem aqui, né? Uma besteira. O que você acha do... Aí a gente está falando de 2 fundos diferentes, né? Em setores diferentes. O que você acha do HGRE11, que me perguntam aqui, e do VISC11? Eu gosto do HGRE há muito tempo. Inclusive, ele é recomendação nossa de compra lá na Comunidade Mira. Está na nossa carteira de fundos imobiliários. Já em 2025 já estava, né? Gosto e acredito que ele tem espaço para andar, para se recuperar. Não só ele, tem outros fundos. PVBI 11 é boa, né? Gosto também do PVBI. O HGRE ele tem espaço, sim, para valorizar. Por conta disso que você falou, e como o setor de lajes é um setor que apanhou muito, ele tem mais espaço para recuperar. O VISC, eu gosto. Tenho o VISC há, sei lá, muito tempo. Não é o fundo que eu mais gosto. Eu gosto mais do XPML e do HGBS. Mas eu acho interessante o VISC. Não gosto... Quando eu digo assim, não é o fundo que eu mais gosto, porque nem todos os ativos que ele tem eu acho tão interessantes. Tem ativos em cidades menores, ativos menores, e a gente sabe que o coração da economia acaba estando em São Paulo, por isso que o XPMOL tem muita coisa aqui em São Paulo. Eu acho bem interessante. Eu acho que compõe uma carteira com outros fundos de shopping, sim. Tenho absurdas expectativas no setor de shopping? Como eu falei, não. Mas eu acho que o Costa Selic pode ajudar. Eu acho que o VISC cabe numa carteira, cabe junto com outros fundos. Se for para ter vários fundos de shopping, eu acho que o VISC cabe sim. Professor, você citou o Testes F11, né? E aí muitos seguidores têm me perguntado sobre a nova estratégia do Testes F11. Me parece que o gestor tem comprado imóveis um pouco ligados a agências bancárias ou fazendo uma nova estratégia. Como é que você avalia essa estratégia do Testes F11
O que você... Eu gosto, eu tenho bastante valor investido no teste. Eu gosto da gestão, mas o que você acha dessa nova estratégia deles? Assim, eles ganharam muito dinheiro comprando os imóveis lá da Pernambucanas, comprando no atacado e vendendo no varejo, né? Fez muito dinheiro. E eles continuam com essa ideia de pegar oportunidades, né? De ver oportunidades. O que gera muito valor para o fundo. Uhum. E é muito importante, quando a gente olha renda urbana, principalmente, imóveis mais urbanos, o valor do chão, né? Do terreno. Então, quando você está fazendo um negócio, só o terreno, por si só, ele tem valor. Tem muito valor. Eu lembro que teve um imóvel, eu acho que foi do LZR, o gestor estava me contando, Fábio, que eles venderam o imóvel, a construtora comprou, jogou o prédio no chão para construir, porque o prédio ocupava um espaço menor no terreno e eles queriam aproveitar o terreno inteiro. Então, só pelo terreno valia a pena comprar o imóvel para derrubar o imóvel. Então, o terreno ele tem muito valor quando a gente está falando de imóvel comercial bem localizado. E o TRXF ele tem essas preocupações e faz aquisições em locais de circulação. Por isso, mercado, agência bancária, em locais comercialmente interessantes. E eu vejo isso como um valor. Não que isso vá obrigatoriamente gerar valor, é o que a gente espera, óbvio, mas tem um potencial de gerar valor ali. Por isso eu acho interessante essas estratégias que o fundo tem feito. Como eu falei, está na nossa carteira recomendada. Porque ele faz movimentos interessantes, gera retorno para o acionista e para o cotista, que é no final o que a gente quer, né? Então, continua me agradando a política de investimento da gestão do TRXF. Eu acho que as pessoas se perguntam assim, poxa, André, mas as agências bancárias estão cada dia mais fechando, porque o mercado está muito digital, os bancos estão na internet. Só que agora me elucidou, não sei se essa palavra existe, o que o Mira falou, que é o seguinte, pessoal. Imagina que o dono lá do imóvel está alugando para o Banco Itaú, né, uma agência. E ele tem receio dessa agência um dia sair dali. Então, numa dessa, vale a pena ele vender abaixo do valor do mercado. Vende barato, né? Vende barato pro TRXF11. O TRXF11, que não é nada bobo, pode pegar o aluguel ali do banco um tempo. Se o banco sair fora, ele fala, vale até a pena derrubar esse imóvel aqui, construa ou enfim, a agência bancária é um espaço enorme. Os imóveis alugados do TRXF11, muito para supermercado ou para varejistas, ele pode aproveitar aquela agência, dar uma repaginada e alugar muito mais caro para uma outra empresa, porque ali o terreno vale tanto que ele ganha na compra, paga mais barato e ainda depois sobe o aluguel porque é super bem localizado, um grande varejista, supermercado vai aceitar pagar. Então a gente tem que olhar lá na frente, não pensar no presente. Gostei muito da análise do Mira. Tem um exercício que eu faço com os alunos em aula, inclusive dentro da comunidade Mira também tem uma série de cursos, para quem é assinante, curso de vários temas, não só de investimento. Mas uma coisa que eu acho bem legal joga no Google Maps, bota ali a rua, qualquer rua, e aí você bota a data. E aí vai olhando anos para trás o que era um imóvel comercial. Você pega ali aleatoriamente na sua cidade, o que era. Normalmente aquilo ali mudou de função. Era um imóvel, de repente era uma loja, virou um armazém, virou um açougue. Então é natural do imóvel comercial ele mudar de utilização, mas ele continua lá. Isso significa que a agência bancária vai deixar de ser agência? É bem possível com a digitalização dos serviços, só que vai virar outra coisa. O imóvel não vai acabar, não vai abrir um buraco no chão que vai engolir, ele não vai ser nunca mais nada. Exato. Ele tende a ser outra coisa. Nem que derrube e vire um prédio residencial. Pode ser, é uma outra utilização. Quem é dono do imóvel vende para uma construtora, a construtora vai lá e constrói e tá tudo bem. O imóvel é diferente de uma empresa, por exemplo, que a empresa deu errado, ela vai à falência, acabou. Sumiu. O imóvel, o inquilino sumiu. O inquilino saiu. É um desespero, é muito ruim. Você tem vacância, você deixa de receber, mas o imóvel ele continua tendo algum valor. Então, para o fundo imobiliário, ele ainda tem essas possibilidades. O problema é que quando tem uma vacância, como a Carol falou, do HGR, que tinha uma vacância alta e diminuir e tudo, quando você tem uma vacância mais alta, a galera desespera e o preço da cota cai. Mas o imóvel continua lá. E o fundo tem dinheiro para fazer o retrofit, para fazer todos esses movimentos. Os fundos estão ficando cada vez maiores, né? O mercado está tendo um movimento de concentração. E eles têm grana para
suportar tudo isso para não impactar tanto o cotista. Então, eles conseguem se sair bem nesse movimento. E eu acho interessante esse exercício para todo mundo. Pega lá na sua cidade e olha, bota no Google Maps e muda a data para ver o que já foi aquele imóvel, para você ter uma noção do que acontece ao longo do tempo com o imóvel comercial. Eu até cito muito, assim, as pessoas perguntam, André, mas se eu investir num fundo imobiliário e ele for à falência? Eu falo, gente, vamos falar um fundo de tijolo. Se cair um meteoro no Brasil e você sair vivo, o terreno ainda vai estar ali. Então ele ainda tem valor, mesmo pensando no caos mundial. Então, de qualquer forma, pode baixar o preço da cota, que nem o Mira falou, mas o terreno tem valor, gente. E geralmente estão bem localizados, sendo bons fundos, né? Aí depende da análise, né? Se você tem uma análise bem feita, pensou em diversificação, porque eu sempre dei esse exemplo para os alunos de cair um meteoro. Pô, mas tem que ser um meteoro daquele que extinguiu os dinossauros, né? Para acabar com tudo. Aí você não... Aí você nem vai estar vivo. Vai se preocupar com o fundo imobiliário para quê? Mas pensa assim, caiu um meteoro pequenininho que destruiu um prédio. Tá bom, mas aquele fundo imobiliário, ele tem quantos prédios? Se ele tá diversificado, até assim, você teria um impacto menor. Sim. Entendeu? Isso é importante. Uma coisa que é importante que seja dita, fundo imobiliário, ele é muito fácil de ser analisado, de ser investido, assim. É muito fácil, que eu digo, é mais fácil que as ações, né? Fazer um fluxo de caixa descontado numa empresa dá muito mais trabalho do que analisar uma DRE de fundo imobiliário. É bem direta. Só que tem uma série de consultas públicas lá na CVM para modificar os fundos imobiliários. Isso significa que os gestores vão ter mais liberdade, recompra de cotas, essas emissões, um monte de coisa. Só que isso vai dificultar a vida do cotista em analisar os fundos imobiliários. Vai meio que exigir uma profissionalização maior na análise dos fundos imobiliários, porque você vai ter um possível conflito de interesse ainda maior na gestão. Então, você vai ter que se debruçar mais nos fundos imobiliários. Eu vejo como uma evolução da indústria, só que vai ficar mais difícil como são as ações. Isso aí eu acho que é um ponto de atenção que as pessoas vão precisar ter. Vai ser mais importante ter o apoio de um profissional, um analista CNPI como eu, para indicar, fazer as recomendações por conta dessas mudanças que a gente deve ter no primeiro semestre. Exatamente. Por exemplo, o BTLG, que para mim é um dos melhores, o BTLG 11 de Galpão, ele tá com PVPL 0,99, eu vi ontem. Pelo menos os analistas estão falando muito bem, porque ele tá ali o raio, né, dos ativos é muito próximo a São Paulo, né? E ele vem fazendo mudanças ali também, reciclagem de portfólio. Então você acha que ainda dá tempo de entrar no BTLG 11? Eu acho que dá. Gosto do BTLG. Eu acho que os imóveis dele são inclusive melhores do que o HGLG, que o HGLG ele tem um histórico, né? E agora com a gestão da Pátria, a gente não sabe exatamente o que o pessoal da Pátria vai fazer, né? Eles têm que provar a qualidade do trabalho. Até então, nada desabona. Mas o HGLG tem um histórico absurdo, né? Construía, vendia, entregava não recorrente, mas retorno total excelente. Então a gente acaba falando muito do HGLG e ele é muito grande também. Mas o BTLG, ele tem ativos até melhores que o HGLG. É um dos... Assim, talvez seja em top 2, top 3 para mim de logística, o BTLG. Dá tempo? Eu acho que sim, mas eu tenho sempre muito cuidado com essa questão de, dá tempo comprar logo, porque eu vejo sempre fundo imobiliário como um movimento lento. Uhum. Eu acho que mais importante é a pessoa ter uma carteira com ativos de qualidade, como o BTLG, e investir sempre nessa carteira. Inclusive, eu faço mestrado em economia, a minha dissertação de mestrado eu verso sobre isso. Comparando o retorno que você tem comprando na mínima, e aí eu uso o Ibovespa como referência, comprando todo mês, e isso é importante, a disciplina, né? Comprar todo mês na mínima versus comprar no fechamento do quinto dia útil. E aí, se você pega uma janela de 10 anos, eu estou comparando 10, 20, 30 anos no meu estudo, numa janela de 10 anos, a pessoa que simplesmente compra no fechamento do quinto dia útil, todo mês, 120 meses seguidos, versus a pessoa que comprou na mínima do mês, 120 meses seguidos. O que é impossível. Assim, ganhar na loteria, acho que é 10 a 20, elevado a 20 a possibilidade, né?
Você acertar as mínimas 120 meses seguidos, acho que é 10 a 250. Tipo assim, é completamente absurdo de impossível. E a diferença é 5,3% de rentabilidade para quem fizesse completo e possível para quem só teve a disciplina. Então eu acho que sempre é mais importante a disciplina, e eu tô falando sobre disciplina versus time de mercado, e eu que sou analista gráfico, trader, né, gosto de acertar o time, é até contraditório esse meu estudo. Mas a disciplina ela é mais importante do que o time de agora é o momento. Eu acho que um BTLG, enquanto ele tiver qualidade, sempre vai ser o momento. Mas eu vou comprar num PVP muito alto. Eu vou comprar ele caro. É melhor você comprar uma coisa boa cara do que comprar uma coisa ruim cara. Tem um amigo meu que ele fala assim, se você for comprar uma casa e pagar caro, é melhor comprar uma casa e pagar caro de frente pra praia ou de frente pra favela? Pra praia. Por quê? Porque na praia você tem maior expectativa de valorização. Claro. Sempre. É um ativo naturalmente de maior qualidade, mais valorizado. Então você tem uma perspectiva. Se for para pagar caro, é melhor pagar caro em algo que tem maior valorização, maior expectativa de valorização de qualidade. E se a gente for falar assim, professor, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que já investem em fundo imobiliário, porque é um passo bom para o iniciante, né? Assim, para começar com os fundos imobiliários, mas eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de avaliar pontos importantes. Acho que até nós, né? Enfim. O que, por exemplo, o iniciante vai olhar? Ali os dados, enfim. O que ele deve olhar de fato? Quais são os pontos mais importantes para ele avaliar na hora de comprar um fundo imobiliário? Eu acho que ele tem um monte de coisa para olhar e, infelizmente, ele olha o que deveria olhar por último, que é o dividendo. Ele olha o dividendo, paga 1,5, ele vai e compra. O que esse fundo imobiliário faz? Não sei, mas ele paga muito. Infelizmente, as pessoas olham dessa maneira. É a mesma coisa com o ETF que paga dividendos. Eu tenho, por exemplo, o Coin11, que é um ETF de Bitcoin, que faz lançamento coberto com opções, e aí gera renda. E aí, às vezes, entre 1,5% e 2% ao mês, só que tem imposto de renda sobre esse dividendo, tem uma série de questões que as pessoas ignoram completamente, né? E aí vai lá e compra só porque o quanto paga. Com o fundo imobiliário é a mesma coisa, isso deveria ser a última coisa. A última coisa que você vai olhar é o quanto paga de dividendo. O que você tem que olhar? Primeiro, pensa em diversificação. A diversificação é o último almoço grátis do mercado. Tem um almoço grátis, chama diversificação. Como é que você vai diversificar? Papel e tijolo. Às vezes um pouco mais para papel, quando a Selic está em trajetória de alta e a inflação em trajetória de alta. Às vezes um pouco mais para tijolo, quando a gente tem Selic e inflação em trajetória de queda, que é o que a gente tem agora. Então, pode ser 50-50? Pode, mas em determinado momento pode ser 60-40, 70-30, que é o momento que a gente tem agora, então um pouco mais para tijolo faz sentido. Dentre o de papel, o que você vai olhar? Diversificação. Que tipo de diversificação? Fundo de papel, ele investe em renda fixa imobiliária. Normalmente, notadamente, CRI. Certificado de Recebível Imobiliário. Quanto mais CRIs tem dentro do fundo, mais pulverizado, mais diversificado, menor o risco. Porque se uma daquelas CRIs ali não pagar, não vai fazer diferença. Agora, se uma CRI é 30%, 40% do fundo e der problema, aí o fundo vai ter um grande problema. Agora, se a maior CRI é 5% do fundo, o grande risco seria algo de 5%, não impactaria tanto. O resto tende a ser pulverizado. Essa é a grande preocupação para quem investe em fundos de papel. Primeiro, olhar cenário macro. Estamos em cenário de valorização de fundo de papel? Hoje não, mas cabe lá para você ter um dividendo um pouco melhor, ele aumenta o dividendo médio da sua carteira. Vai pensar em diversificação de CRIs dentro do portfólio. Quanto mais, melhor. Tem 20, tem 30, tem 50? Melhor. Quanto mais, melhor. Você pegar um KNCR, tem, 2 páginas de CRIs lá. É um fundo muito diversificado. Os fundos da Quineia são... A Quineia, para mim, é a melhor gestora hoje. Normalmente são bem diversificados. Vamos falar de fundo de tijolo. O fundo de tijolo tem 3 setores que são o filé mignon dos fundos imobiliários. Lajes corporativas e renda urbana, eu boto junto. Logístico e shopping. Mira, mas tem residencial?
Não gosto. Não invisto, não gosto. Nenhum gestor conseguiu me provar que residencial é bom. Eu já conversei com gestores. Por que residencial não é bom? Porque o aluguel do residencial é baixo. É justamente por isso que faz mais sentido você investir num fundo imobiliário do que você ter seu próprio imóvel para aluguel. Porque o imóvel alugado, ele tem um aluguel baixo se comparado ao comercial. E aí eu vou pegar e vou fazer um fundo imobiliário de imóvel residencial que paga pouco. É óbvio que aquilo ali não faz sentido. Se fosse bom, você teria os seus próprios imóveis. E aí é muito mais fácil você ter o teu próprio imóvel. Tudo bem que você ia empatar muito dinheiro, não ia ter a mesma capacidade de diversificação, mas a grande diferença é o aluguel que você tem. Com imóveis mais de 500 mil, mais de 700, 800 mil para mais, o aluguel tende a 0,3 do valor do imóvel. 0,3, às vezes 0,4, às vezes 0,25, e ainda tem imposto de renda sobre ele. Quando você está alugando, você, pessoa física, está alugando, e agora ainda vai ter IBS, CBS, se tiver mais de 3 imóveis, né? Ainda tem as questões da reforma tributária para quem tem vários imóveis, não para quem tem pouco, mas para quem tem vários. E aí você vai ter um retorno pequeno. É muito melhor você ter um fundo imobiliário, porque ele está alugando para imóvel comercial. E aí o imóvel comercial é natural você ter 1% de aluguel sobre o valor do imóvel. Ah, Mira, então vale a pena eu ter imóvel comercial na pessoa física? Vale, o problema é que custa muito caro, né? Vai comprar um galpão de 100 milhões? Exato. Um shopping de 1 milhão. Vai comprar um shopping. Pô, seria ótimo se eu pudesse, mas a maioria não pode. Eu, por exemplo, não consigo comprar um shopping de 1 bilhão, infelizmente. Então você consegue ter um pedacinho daquilo ali. Por isso que fundos imobiliários são tão interessantes, por conta do aluguel. Então, o setor de fundos residenciais não me interessa em nada. Sempre falo assim, ó, hospital, industrial. Por que eu não gosto de hospital? Porque, cara, imagina, o hospital para de pagar. Aí o fundo vai lá e vai despejar, botar as crianças da UTI, todo mundo na rua. Exato. Cara, é complexo. Além disso, dessa complexidade, é um imóvel muito específico. Você vai transformar... Se aquele inquilino sai do hospital, você transforma um hospital em quê? Num shopping? Nossa, vai ter que reformar muito. É muita coisa. Igual hotel, né, professor? Acredito eu. Hotel também. Porque o hotel ainda tem um outro problema, que o hotel dá dinheiro em São Paulo, né? E você tem muita rotatividade. Fora de São Paulo, a gente teve muitos problemas na região de Gramado, o HCTR, um monte de fundo aí. Tinha exposição, exposição. Por quê? Porque é complexo. São Paulo é que você tem rotatividade o ano inteiro, muito por conta de negócios. Então, é muito específico, é um negócio mais difícil de analisar. Industrial, fundos industriais, também não gosto. Por quê? Também é muito específico. É a mesma coisa do hospital. Cara, você preparou a indústria, saiu a indústria, vai fazer o quê? A localização é muito específica, não é dentro da cidade, já começa por aí. Você tem toda uma planta preparada para aquela indústria, não pode ser, de repente, uma indústria petroquímica, não vai ser diferente da indústria de, sei lá, celulose. Você não vai poder usar as mesmas coisas, a área é muito diferente. Então, tudo que tem muitas particularidades acabam deixando o imóvel menos interessante. Então, os imóveis que são de múltiplo uso, eu posso... Na época da pandemia, o pessoal falava muito de laje corporativa na Faria Lima. Eu falei, pô, mas aí eu transformo num prédio AAA, todo mundo vai querer morar lá e tá tudo bem. Certo. Agora, se é num lugar muito afastado, você já não tem essa facilidade, você já não vai ter essa procura, não vai ter essa lucratividade na venda e uma série de coisas. Então, essa preocupação o investidor deve ter em coisas mais fáceis de vender. Não que o investidor vai vender, mas que o gestor tem facilidade de venda. Então, coisas que são muito específicas. Nossa, porque essa ideia é a mesma crítica que eu tenho com o Fiagro. Mas o agro é o motor do país. Muitas vezes o agro... perguntar isso, se o Fiagro perdeu a graça. É assim, nunca teve, na verdade, né? O Fiagro nunca teve graça. Pra mim, nunca teve graça. Ah, mas é porque o agro... Começa que você não está investindo no agro. Já começa por aí. Um ou outro fundo tem fazenda e agro é assim, você comprar JBS, é você comprar uma empresa do agro. Aí você está investindo no agro, você é sócio. Porque você é sócio de uma empresa do agro. Sim. No Fiagro, você está emprestando dinheiro para financiar e normalmente você está financiando o pequeno e médio produtor, que é o mais sensível quando você tem
quebra climática, quebra de safra, um monte de coisa, que é quem acaba não pagando. A própria BBSE, a empresa de seguradora, teve problema com inadimplência por conta do agro. O Banco do Brasil teve problema com inadimplência, muita inadimplência por conta do agro. E aí, o que você tem? Você tem o Fiagro lá fazendo exatamente a mesma coisa. Então, ele é muito suscetível. Ah, não, mas tem uma fazenda. Tá bom, mas você vai pegar aquela fazenda, vai virar um loteamento, vai virar um condomínio. Não é assim que funciona. Então, acaba sendo uma coisa muito específica. Tudo que é muito específico, você tem que botar um prêmio de risco maior. Você tem que exigir mais desconto. E só que quando lançaram o Fiagro, era tudo oba-oba. Não, porque o agro, porque isso... Dividendo alto. Usava o agro como justificativa para poder vender o produto para o pequeno investidor. E o investidor comprando essa narrativa. Sim. Eu nunca gostei de Fiagro e os Fiagros apanharam pra caramba. Ah, alguns ficaram baratos? Sim. Porque às vezes cai muito e aí fica barato demais. Só que eu acho que exige uma análise um pouco mais aprofundada e pro leigo isso é mais difícil. E aí o que o leigo teria que fazer? Um pedaço de papel, como eu falei, mais diversificado possível. Um outro pedaço de tijolo e aí pode ser nos setores mais simples. Como eu falei, laje corporativa e renda urbana, shopping e logístico. Que é o filé mignon, esses três. Quanto? Assim, você pode pegar 3 fundos de cada um dos setores. Vamos fazer uma brincadeira 3 maiores. Aqui, Mira, que a gente sempre te coloca na parede. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.